colocando uma provocação, porque você falou, Lívia, sobre parar no tempo. E aí ontem, um amigo meu, já vou mandar até um grande beijo para o Zé Renato, corintiano, mas corintiano raiz, daqueles insuportáveis, que já está, né, procurando alguns bonecos voodoo de Vitor Pereira para fazer um trabalhinho de fim de ano. Ontem ele fez a seguinte comparação. Diga. A seleção brasileira está virando o São Paulo Futebol Clube. Porque toma taca de quem não tem tradição e fala: ah, mas eu sou penta. Vê o seu rival ganhar: ah, mas eu sou penta. Qual o nome do seu amigo? Zé Renato. O Zé Renato, ele foi um tanto quanto cruel com a seleção e com essa comparação, porque na seleção brasileira a gente chega a acreditar. No São Paulo a gente não acredita. Tem isso também. No São Paulo começa o ano, o pensamento é: vai cair ou não vai? A seleção brasileira iludiu a gente, né? Algum jogo o São Paulo fez com que a gente acreditasse que sairia dessa draga dos 10 anos. Acho que o seu amigo foi feliz em comparar com um grande time aqui no Brasil, mas não com o São Paulo. Ele pode arrumar outra draga. Você acredita no São Paulo para a próxima temporada? Olha, não. Nem eu. E você, Paulo do Vale, que acompanha o Tricolor, você está com o meu amigo Zé Renato nesta analogia? Beijo, ou Zé. não é pra tanto também? Um abraço pra vocês, Lívia, Soler, amigo ouvinte. Tô aqui direto do Ibirapuera, né? Daqui a pouco tem mais um show de luzes aqui. Natal no Parque, hoje bem cheio por aqui, viu? O público já chegou, 7h30, assistiu o primeiro show, já tem muita gente aqui no entorno. E é muito legal, né? Tem a barraquinha de pipoca, tem o cafezinho pro pessoal. Então vale a pena, hoje o tempo deu aquela ajudada, então temos uma sessão 8h30 e 9h30 aqui no Parque Ibirapuera. A entrada pelo portão 10 e também pelo portão 9 para quem quiser chegar com a família. O clima tá bem legal. Olha, muito boa a final da Copa, né? A final dos sonhos entre Messi, Mbappé, França e Argentina. Sobre a comparação do seu amigo, perfeita. Parabéns pra ele. Ele foi cirúrgico, porque de fato o brasileiro entrou meio que numa bolha de arrogância aí com nosso futebol, com a seleção brasileira, toda vez essa questão de oba-oba em Copa do Mundo. E tem uma coisa, velho, seleção brasileira quase sempre que chegou no ápice, que conquistou, foi na base da porrada. Foi em 94, a seleção do Parreira apanhando de tudo quanto é lado. 2002, a seleção do Felipão completamente desacreditada. Tinha gente querendo o Ronaldo fora da seleção. Queriam pegar o Filipão no tapa depois da não convocação do Romário. Fecharam a porta da CBF ali pra pegar o Filipão no tapa. Exatamente. Então, assim, enquanto a gente tiver essa visão, e aí eu incluo parte da imprensa, não a imprensa total completamente, isso a Rádio Bandeirantes faz muito bem, né, esse espírito crítico, eu incluo parte da imprensa como culpada também por esse oba-oba que acaba atrapalhando. E aí muita gente fala, a imprensa é culpada porque torce contra. Pelo contrário, se a gente pegar as análises da imprensa argentina em pós-jogo, é sempre muito mais crítica do que algumas análises nossas, muito mais. Então, assim, a gente tem que também ver o nosso lado. E também ver o lado de que algumas pessoas gostam desse oba-oba, né? Gostam dessa babação de ovo e tudo mais, desse ambiente, né? De comer ali a carne com ouro, que não tem problema nenhum, mas assim, a gente não vê isso acontecer na seleção. E eu acho uma coisa engraçada também, só pra fechar meu raciocínio. A dança do até anteontem, até 4, 5 dias atrás, não incomodava ninguém, né? Ele dançava no Real Madrid, um monte de gente ia lá no Twitter, baila, Vini, baila, contra esses racistas, lindo, maravilhoso. E agora eu já vejo jornalista fazendo crítica, porque a seleção da Argentina não tem dancinha. Ué, mas então a dança do Vini Júnior então incomoda. Pois é. Agora incomoda a dança do Vini Júnior, isso que eu não tô entendendo. E é uma mentira, né? Porque o Emi Martínez, ele pega a pênalti e dança na frente da torcida da Holanda. Foi na frente da torcida dele, foi realmente pra provocar, então. Não, e eu vi essa... Sempre tem que caçar as bruxas, né? Eu vi essa crítica aí, falando que na Argentina também não tem ninguém de cabelo pintado. E aqui o PDV toca num ponto muito importante Sendo que o Martínez tem a bandeira pintada na cabeça. Pois é. Aqui no Brasil tá ficando proibido boa parte da imprensa analisar. Porque é lógico que a gente torceu pro Brasil. Todo mundo queria comemorar o Hexa, mas o futebol precisa ser analisado, ganhando ou perdendo. Quando um time ganha e vai para a próxima fase,
Eu ia falar que vai que o Tite não analisou. Talvez ele de fato não tenha analisado, né? Porque o que aconteceu com a Croácia. Mas enfim, quando você vence, um time avança de fase, o técnico vai estudar o que você fez de bom, o que fez de ruim, para mudar para o próximo jogo. Mas aqui no Brasil tá proibido, parece insulto. Nós tivemos que analisar Argentina e Croácia e não tinha como não falar sobre a seleção brasileira nesse jogo. E aí boa parte da imprensa, dos amiguinhos, falando, poxa, mas precisa pisar na seleção, precisa falar tanto da seleção, era Argentina e Croácia, mas que catso é esse, gente? Foi essa Croácia que a Argentina sambou, que eliminou o Brasil, então a gente tem que fazer a análise sim, mas parece que tá meio proibido, sabe? A imprensa não é contra a CBF, o futebol brasileiro, não é contra a seleção, mas as verdades precisam ser ditas, teve muita coisa bacana, mas no geral foi muita coisa ruim. Eu repito que eu questionei aqui, Soler, esses dias. A seleção brasileira não conseguiu fazer um jogo de excelência. Você não tem o que analisar nessa seleção? Tem muito o que analisar. Sim, não teve nenhum jogo que os 90 minutos a gente olhou e falou, cara, que partida que a seleção fez, né? Talvez o único grande jogo que fez foi o 4-1 contra a Coreia do Sul, só que a gente volta naquele ponto. Era a Coreia do Sul. Tinha que golear? Evidentemente, porque era a Coreia do Sul. Mas não é aquele grande parâmetro, né? Poderia ter feito um grande jogo contra a Croácia e muita coisa que acabou acontecendo dentro das quatro linhas tivesse sido mudada pelo técnico da seleção Tite, como o Scaloni fez, como o Scaloni teve a humildade de perceber que para vencer uma seleção da Croácia, você precisa entender quais são os pontos fortes da Croácia. Não, às vezes, colocar, e aí não sei nem se foi uma real arrogância implantada pelo Tite, ou então uma arrogância velada de não preciso mudar o meu sistema porque tá dando certo. Qual o nome do segundo jogador da França que fez gol? Kolo Muani. Muani. O Deschamps convocou e acreditou no que ele convocou. Sim. Ele só tem 4 partidas com a camisa da França e ele não teve medo de mudar. Ele confiou no que ele levou para o banco, diferentemente do que o Tite fez. Ele desperdiçou uma vaga. O Muani ele foi convocado de última hora para substituir atleta lesionado, mas o Deschamps levou confiando que a qualquer momento eu posso usar, pode ser uma válvula de escape. Lógico, muita luz do técnico, deu tudo certo para o atleta também, mas o técnico confiou. O Tite levou peças para o banco dele que ele não bancou. Ele bancou na convocação, mas para jogar não teve coragem, não teve peito. E aí a gente pode citar o próprio Everton Ribeiro, que é um cara que faz armações de jogadas, é um meia que, como o Tite gosta de falar, é um meia construtor, que não foi utilizado na Copa. Ele só insistiu nos jogadores de mesmas características, nos pontas, nos caras que jogam pelo lado. O Antony para ser o reserva do Rafinha. O Rafinha não estava bem, ele não conseguiu pensar num Rodrigo jogando por ali, num próprio Everton Ribeiro para ajudar na armação das jogadas junto com o Neymar, então morreu com as convicções igual ele fez em 2018.